Fiquei espantado, fiquei surpreso de meu nome estar lá, mas como eu sou um especialista nessa área de investigação da criminalidade organizada internacional. Eu trabalhei durante 7 anos acumulando a Superintendência do Rio de Janeiro como chefe da Interpol no Brasil. Com isso tive vários trabalhos feitos a nível internacional, várias coordenações de operações de tráfico de drogas e chegamos à apreensão de muita quantidade de drogas, essas drogas que foram apreendidas no Amazonas, no Rio Grande do Sul, todas se originaram de um trabalho que eu fiz. Portanto, eu conheço bastante as entranhas do crime organizado, conheço a história do crime organizado, da máfia e do crime organizado na Colômbia, por exemplo, e sei que uma forma de se fazer um seguro, chamado seguro, que esses criminosos usam, é exatamente ter uma relação de policiais que, eventualmente, misturado a outros que recebem dinheiro, colocam nomes ali no meio. Então, até mesmo naquele célebre, já citado aqui em processo de investigação do Al Capone, o próprio Eliot Ness, não aparece no filme, mas isso é da história, eu conheci esse processo nos Estados Unidos, aparece também na relação e nunca realmente recebeu um centavo do crime organizado. Portanto, outra denúncia que houve é do enriquecimento ilícito, que eu gostaria de ter essa oportunidade de falar aqui no momento. Eu tenho realmente os bens que foram ditos no jornal, com uma exceção, vários deles foram repetidos. Eu tenho uma casa que eu construí, venho construindo há quase 10 anos, tenho um apartamento que eu comprei financiado pelo Banco do Brasil, em 25 anos, que a minha esposa é funcionária do Banco do Brasil, e tenho alguns outros bens, tenho um carro, tenho isso aqui. Agora, o jornal colocou como se eu tivesse vários outros bens, os quais eu vendi para comprar esse apartamento, eu vendi para construir minha casa. Então, isso não me foi dado, essa liberdade de falar, eu até lhe agradeço aqui agora. Então, realmente, eu louvo o trabalho do Ministério Público, no meu entender foi um trabalho, em princípio, brilhante, mas, infelizmente, como falou o jornalista Percival, de forma um tanto quanto atabalhoada e que, no meu entender, vai prejudicar muito a produção de provas. Nós temos um inquérito na Superintendência do Rio de Janeiro, instaurado em agosto do ano passado, em que a doutora Denise Frossard nos solicitou a investigação da evasão de divisas, da sonegação fiscal e também da eventual vinculação do jogo de bicho com o tráfico internacional de drogas. Esse inquérito está andando. Nós já recebemos mais de 300 quilos de papel de contas que foram, cujo sigilo foi quebrado desse pessoal todo, dos 13 bicheiros ali envolvidos, e estamos fazendo um intercalamento de dados, o cruzamento de informações, para então nós termos uma informação concreta. Esse trabalho, se não fosse feito dessa maneira, talvez, no momento, pudesse nos fornecer subsídios, e nós pudéssemos então fechar esse inquérito e apresentar à Justiça realmente as provas que a Justiça precisa. Muito bem. O Aguinaldo Timóteo, ele já, no intervalo, já falou, estou seco para falar, e ele tem essa personalidade que todo mundo conhece, essa personalidade polêmica, essa pessoa que solta a voz mesmo, e eu percebi, em vários momentos, ele dizia, não, isso aí não está certo, chegar quando viu o documentário, e eu queria que você livremente desse a sua visão do que você está sentindo. Boa noite, Aguinaldo. E muito obrigado por me proporcionar a honra de estar aqui ao lado de pessoas muito bem informadas, pessoas de cultura privilegiada. Prazer é nosso. Não é a mesma coisa de Aguinaldo Timóteo, que é um semi-analfabeto, eu tenho o 3º ano primário, tive que trabalhar desde os 9 anos de idade, e quando eu vi o Percival falando, eu até estranhei que não saiu sangue, quando falava o Percival, o ódio que ele demonstra pelo Rio de Janeiro, e eu estou assustado, porque hoje, mais do que nunca, percebe-se claramente que há uma orquestração. Começaram tocando um foxtrot, lento, um samba-canção, bolero, agora está no samba do crioulo doido. Aquela lista é absolutamente irreal. Aquela lista é uma farsa. Deve ter sido montada através de alguma agenda pessoal de Castor de Andrade. Porque como é que pode uma lista onde aparecem as despesas dos bicheiros não aparecer nada em relação ao Bangu? A Imperatriz Leopoldinense, ao Botafogo, que era presidido pelo Emil Pinheiro, a Beija-Flor, a Mocidade Independente de Padre Miguel. Como é que não estão ali as dezenas ou centenas de instituições de caridade que eles ajudam? As creches que eles têm? Só apareceu a do Betinho. Mas a do Betinho apareceu por tabela. Porque se a imprensa pudesse sonhar que o nome do Betinho iria aparecer lá na frente, não teria colocado o nome do Nilo Batista. Aquilo é uma mutreta. Agora percebe-se tudo. Vem o Romão, o brucutu do Coronel Romão, dizendo que vai intervir no Rio de Janeiro. O que ele está achando? Que o Rio de Janeiro é Alagoas? Que o Rio de Janeiro é Maceió? Que eles não vão invadir o Rio de Janeiro, não.
está se percebendo que é uma orquestração. Já apareceu o puxa-saco do Pedro Simon para levar uma proposta para Itamar Franco para poder legalizar o jogo do bicho. Mas o que eles querem? Querem tomar o jogo do bicho dos bicheiros, porque eles querem arrumar mais um cabide de emprego, colocar seus apaniguados, os seus cabos eleitorais. Isso é uma grande farsa. Mas, Aguinaldo, esclareça para a gente. Quando se fala de armação, e várias pessoas já mencionaram isso, da onde que viria essa armação e com que objetivo? Da mesma forma que apareceu o Heriberto, que tomava café na casa de um presidente da República e depois ia investigar a lixeira do presidente, para ver o que o presidente havia tomado de remédio, que havia comido. Da mesma maneira que a Sandra, a secretária de uma grande empresa aqui, foi lá e filmou os documentos para levar para o Suplicy. Nós, lamentavelmente, estamos vivendo no momento do dedo duro, do puxa-saco. Imagine que hoje eu vi estarrecido a imprensa, a Rede Globo entrou no ar, no estardalhaço, porque dizem que ouviram uns telefonemas lá do Roriz. Mas engraçado, por que não fizeram a mesma coisa quando armaram uma mutreta para o Magre? Por que não fizeram a mesma coisa quando essa Gestapo do PT, que está incrustada em todo o sistema de governo, dedura todo mundo, bota canto de banco, bota de telefone, faz escuta, que é isso? Aguinaldo, vamos fazer uma diferença entre duas coisas. Uma coisa é a coisa irreal. A outra coisa é a delação. Quer dizer, se houve delação, ela pode até, sob algum ponto de vista, ser criticada e tudo isso. Agora, se é real ou não é real, é que me parece que é a questão que nós estamos discutindo hoje. Mas o meu grande mestre, percebe-se agora, com todo esse movimento para se legalizar o jogo do bicho, mas tomar o jogo do bicho daqueles que o detêm há mais de um século, seria bom lembrar que o jogo do bicho conviveu com a ditadura do Getúlio e com a ditadura dos militares. Conviveu com todos os governadores de Estado. O jogo do bicho sempre foi uma contravenção permitida. Porque se eles são contraventores, nós somos contraventores. Nós julgamos. Descobriram neste momento que o jogo do bicho lava o nosso dinheiro lá no Paraguai. Eu não sabia que o dinheiro do Aguinaldo Timóteo, de milhões e milhões de brasileiros que jogam todos os dias, proporcionando milhões de cruzeiros para os bicheiros e milhões de dólares todos os meses, que o nosso dinheiro era sujo. Ou será que somente é sujo para o jogo do bicho? Não é para loto, para a cena, para loteria esportiva? Isso é uma grande brincadeira. O que eles querem é tomar o jogo do bicho. O que eles querem é fazer uma intervenção no Rio de Janeiro. Há muito tempo que eles sonham em fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, mas não vão intervir. Mas quem são eles, Aguinaldo? Imagina! Então nós não sabemos quais são os adversários do Rio de Janeiro, principalmente em relação ao governador Leonel Brizola, com quem tive uma briga violentíssima, mas ele é o governador do Rio de Janeiro, ele foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro, tem que ser, agora já renunciou para talvez disputar alguma outra coisa, mas aquele que está lá, o Nilo Batista, foi eleito pelo povo. Então eles serão obrigados a respeitar aqueles votos que elegeram o Nilo Batista. Não vão fazer no Rio de Janeiro mesmo que fizeram com o Fernando Collor. Se juntaram todos, as lideranças do Brasil inteirinhas, que estavam no palanque do Lula no segundo turno, mais a imprensa inteirinha, mais alguns segmentos do judiciário, e lincharam o presidente da República em nome da dignidade do Ibsen Pinheiro. Ora, brincadeira tem hora. Percival, antes de passar para o break, nós precisamos fazer um break rapidamente, como você foi mencionado aqui, e mencionado como uma pessoa que tem ódio do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse se a tua visão dos fatos Senhor, realmente... Castor, nada me faltará. Isso é uma ironia, isso é uma falta de respeito. Você lembrar ao ilustre jornalista que em 1990, quando o Castor de Andrade me ajudou numa campanha, deve ter ajudado a muito mais gente, ele não estava nem sendo massacrado e linchado pelo Ministério Público e nem estava condenado pela Justiça, senhor. Nem estava. Aliás, diz a sabedoria jurídica que justiça é razão. Diz a sabedoria jurídica, justiça é a razão. Todo aquele julgador que se deixa possuir, tomar pelo ódio, está desautorizado a julgar. E não há a menor dúvida que a eminente juíza Denise Frossard, a ilustre juíza Denise Frossard, correta, não há a menor dúvida que ela tem ódio dos bicheiros. Deveria se considerar desautorizada para julgar os bicheiros. Bom, o Percival havia mencionado isso como um dito que está correndo no Rio de Janeiro. Mas é um desrespeito a todos nós. Mas o dito em relação ao Castor é um desrespeito a quem? Ao povo do Rio de Janeiro? Todos nós que privamos da intimidade, da amizade, da intimidade do Castor, e que privamos da ajuda do Castor. O Castor era um líder dentro de uma cúpula que tomava conta do jogo do bicho. Agora, o dia que eles provarem que exista qualquer ligação do Castor de Andrade com as drogas, eu seria o primeiro a condenar. Mas fazer apenas ilações, há indícios, também havia indícios da ligação do PC com a Comissão de Orçamentos, e não havia nada. Então a imprensa não tem o direito desse massacre.
não tem o direito desse linchamento que fizeram com Paulo Maluf em 84, fizeram com Fernando Collor em 92 e agora fazem com Castor de Andrade. Parece-me que ele é a bola da vez. Isso é um absurdo e a sociedade brasileira precisa entender isso. Não se deixem dominar por aqueles que têm o poder hoje da imprensa. É uma coisa odiosa. A manipulação da imprensa, a parcialidade da imprensa é uma coisa odiosa no Brasil de hoje. Percival de Souza. Não tenho ódio nenhum pelo Rio de Janeiro. Claro que eu não odeio o Rio de Janeiro. Mas eu estou triste com o Rio de Janeiro, Aguinaldo. Realmente estou triste como brasileiro diante de tudo que está acontecendo lá. Agora, a frase, inclusive, que te irritou tanto, é uma frase que não é de minha autoria. Eu vi na sessão Informe JB do Jornal do Brasil, e uma frase, como eu disse, eu apenas citei, circulou no Rio de Janeiro. Agora, diante do que foi dito aqui, Alexandre, eu queria dizer rapidamente o seguinte. Uma coisa é debitar-se à imprensa, dito quarto poder, alguns exageros, porque esse assunto até está sendo muito discutido entre nós, profissionais de comunicação. E outra é o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, é isso que quer dizer Procurador-Geral da Justiça, é o dono da ação penal, é o fiscal da lei, é o representante da sociedade. Então, é o Procurador-Geral da Justiça procuradores também que requisitou o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que no Rio de Janeiro é comandado por um coronel da reserva, requisitou também o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, IBOP, e fez uma diligência que nós podemos questionar se foi aparatosa, espalhafatosa, mas a sua legitimidade nós não temos como jurídica não existe, questionar. Percival. É o Procurador-Geral da Justiça. O procurador então, não isso tinha não o tem direito, nada a ver Percival. com imprensa armando. Ô, Percival, o procurador não tinha o direito de colocar, de expor todas as pessoas, sem primeiro fazer um levantamento se havia fundamentação. Porque imagine que alguém vá pegar dinheiro com Castor em nome de um governador. Eu sou amigo, ele mandou pedir uma ajuda. E aí? Não houve nenhuma investigação. Houve um assodamento. Imagine Paulo Maluf, que é um grande empresário, com empresa negociando com mais de 60 países, ligado a todos os empresários de São Paulo, vai pedir dinheiro para os bicheiros. Isso é uma falta de respeito. Nisso, Aguinaldo, nesse ponto específico, eu estou de acordo com você. Nesse ponto, eu acho, a minha opinião pessoal, que o procurador deveria ser mais discreto. Mas e o Betinho? A imprensa está toda defendendo o Betinho. Eu preciso lembrar que o Betinho de hoje não é diferente do Ibsen Pinheiro de ontem. Ninguém está acima do bem e do mal. Se o Betinho aparecer os 40 mil dólares dos bicheiros, seria bom que ele apresentasse agora os outros dólares, que vêm de todo canto. Prestasse conta para saber quanto é que ele tem recebido para fazer o seu trabalho. Aliás, não sabemos mais se é um trabalho, porque diz que cometeu um erro político. Se ele cometeu um erro político, consequentemente, ele não estava fazendo um trabalho social, estava fazendo um trabalho político em nome de alguém ou para defender alguém, usando a ingenuidade, a pureza do povo brasileiro. Isso não se faz. Muito bem, vamos fazer um intervalo, já estaremos de volta. Eu relembro o nosso telefone, a iniciativa privada. 14% das pessoas que ligaram para cá dizem que o jogo deve ser estatizado. 14% dizem que o jogo deve continuar como está e 14% são respostas variadas.